A paz do Senhor, meus amados irmãos, vocês, meus amados irmãos que estão aí nos seus lares, nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder nos reunirmos para anunciar a palavra do Senhor. Não é da forma como nós gostaríamos, o culto presencial realmente faz muita falta, a comunhão com os irmãos, as conversas com os irmãos, mas de qualquer forma nós estamos ainda aptos e livres para poder anunciar a palavra de Deus, e nós devemos agradecer a Deus, porque em meio a toda esta crise que nós estamos enfrentando, a palavra de Deus ainda está livre, ainda tem encontrado guarida nos nossos corações, e é isso que nós desejamos fazer nessa noite, anunciar a palavra do Senhor. Para você que se encontra com a tua alma cansada, aflita, angustiada, Deus sabe como está o teu coração. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Carlos, que nos fez o convite, presbítero Pedro e toda a sua equipe que aqui está trabalhando no maior afinco, procurando fazer tudo para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Amados, eu gostaria que você aí no teu lar pegasse a tua Bíblia comigo e abrisse no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 28. Abra segundo livro de Crônicas, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 22 até o 27. Depois nós entraremos no capítulo 29, somente o versículo 1 e 2. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu preciso ler para que os irmãos possam entender melhor aquilo que o Espírito Santo colocar em meu coração. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 28, do versículo 22 ao 27, e também capítulo 29, do versículo 1 e 2. Amém? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem no teu lar. Diz assim a palavra do Senhor. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém, eles foram à sua ruína, e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim, ele provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Amém? Fecha os teus olhos aí no teu lar, vou fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti por poder estarmos aqui, a anunciar as verdades da Tua palavra.
que o teu Espírito que se encontra em nosso meio, possa nos inspirar, nos dando graça, para poder anunciar as tuas verdades. Da mesma maneira eu rogo para que o Senhor trabalhe nos corações dos teus filhos que estão ouvindo a mensagem nessa noite, e que haja cura, libertação, transformação e renovo para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, não tem sido fácil esses dias que nós estamos passando. Eu tenho recebido alguns telefonemas de alguns irmãos e nos relatando os mais variados problemas. E um deles que eu tenho observado bastante é que muitos irmãos, por conta desse afastamento da igreja, têm enfraquecido um pouco na fé. Muitos têm se sentido muito desanimado, cabisbaixo, abatido, angustiado, e não têm conseguido auxílio, não estão conseguindo buscar forças para poder continuar. E orando a Deus e buscando algo para compartilhar com vocês nessa noite, Deus colocou em meu coração esse texto, onde eu quero tratar acerca de três passos para a busca de um renovo espiritual. Repetindo, 3 passos para a busca de um renovo espiritual. E quando se fala em renovo espiritual, eu poderia citar vários outros textos da Bíblia, mas o Senhor colocou em meu coração a história do rei Ezequias. Por quê? Porque o rei Ezequias é alguém que se diferenciou diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Acaz, o pai do rei Ezequias, ele foi um dos piores reis de Israel. É interessante de se observar que após a morte do rei Salomão, Roboão, filho de Salomão, acabou assumindo o trono no seu lugar. E por alguns problemas políticos, ele acabou desobedecendo uma ordem que seu pai havia dado a ele, e isso ocasionou um racha, acabou ocasionando uma divisão no reino de Israel. Foi constituído o reino do norte, constituída por 10 tribos, e o reino do sul, constituída por 2 tribos. O interessante é que o reino do norte, eles viveram por 209 anos. Eles tiveram 19 reis, mas nenhum fez o que era reto aos olhos do Senhor. E resultado disso foi que eles foram invadidos pelo exército assírio e foram totalmente dizimados, foram despejados e foram levados para terras estranhas, de maneira que se extinguiu o reino do norte. O reino do sul, eles viveram um pouco mais, eles tiveram cerca de 300 anos de existência, tiveram 20 reis. A diferença é que dentre esses 20 reis, pelo menos 8 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E Ezequias, a qual é o personagem central daquilo que vamos tratar nessa noite, foi um desses reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não andou no caminho de seu pai Acaz, que foi um dos piores reis do reino do sul. Diz o texto que Acaz provocava a ira de Deus, mas que quando Acaz dormiu, quando Acaz morreu, quando Acaz foi sepultado, Ezequias, seu filho, passa a reinar em seu lugar. Só que Ezequias, ele pega Israel numa situação muito complicada. O rei Acaz havia fechado a porta do templo, ele havia tirado os utensílios do templo, ele havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor e distanciando o povo de Deus do culto ao próprio Deus. Então Ezequias, quando assume o trono, a primeira atitude que ele tem a fazer para buscar um renovo espiritual para a nação de Israel é retornar novamente às atividades no templo. Só que para que ele pudesse retomar novamente as atividades no templo, ele tinha que abrir o templo, e a primeira ordem que ele deu fosse para que destrancassem,
para que abrisse as portas do templo, e a partir do momento que as portas do templo foram abertas, ele começa a promover uma renovação espiritual, e para que eles pudessem buscar esse renovo espiritual, a primeira atitude que o povo de Israel deveria ter, era se purificar o templo, purificar as tuas próprias vidas, para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. Hoje há um grande problema na igreja de Cristo. Muitos querem fazer a obra do Senhor com as mãos sujas, mas a obra de Deus não pode ser feita com as mãos sujas. A obra de Deus não pode ser feita de maneira desleixada. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. A primeira atitude que nós devemos ter em nossa vida para poder cumprir o nosso ministério, para fazer aquilo que Deus requer de nós, é nos purificar a nós mesmos. Ezequias, quando abriu as portas do templo, ele não achou mais os utensílios da casa de Deus. O que ele achou foi deuses estranhos, estátuas, ídolos que foram colocadas dentro da casa do Senhor. E a primeira coisa que ele disse foi: retira todos estes ídolos, vamos purificar, vamos limpar a casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte da palavra do Senhor, se você se encontra desanimada nesse momento, se você parece que perdeu aquela alegria de buscar a Deus e de ouvir a palavra dEle, talvez você precise de um renovo, talvez você precise de um avivamento da parte de Deus. E esse avivamento vem através de uma busca, mas você precisa purificar a tua vida, limpa o templo, te afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus, diga não ao pecado, procure se aproximar novamente do som contrito, com coração quebrantado, mostrando que você precisa urgentemente do perdão dele, mostrando que você precisa urgentemente de um avivamento, de um renovo espiritual que só vem da parte de Deus. Deus não consegue trabalhar em vidas que têm um coração altivo, nariz empinado, não. Deus quer que nós nos coloquemos no nosso lugar, meros seres humanos, totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos dele. Jesus falou que sem ele nós nada poderíamos fazer. Analise as nossas vidas, reconheça, identifique o que está te atrapalhando, o que está te afastando de Deus, o que tem atrapalhado a tua comunhão com o Senhor. Nós estamos no momento de quarentena, muitos têm tempo de sobra, e aonde temos investido o nosso tempo? Será que nós temos investido em nosso tempo parado em frente à televisão, assistindo essas notícias que cada vez é pior? Será que nós temos investido nosso tempo parado em frente à televisão, assistindo novela, assistindo tudo aquilo que desagrada ao Senhor? Ou será que nós estamos investindo nosso tempo na leitura sistemática da palavra de Deus, visitando o jardim da oração, ouvindo bons louvores? É isso que Deus requer de nós. O tempo é precioso, e hoje o tempo que nós temos, ele tem que ser investido no nosso relacionamento com Deus. À medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós nos aproximamos dEle, nós identificamos aquilo que desagrada a Ele, nós identificamos aquilo que é pecado, e nós nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e procuramos de todas as formas nos aproximarmos mais de Deus. O primeiro passo para que você possa receber um renovo espiritual é purificar a tua própria vida,
Purificar o templo, que não é somente esse edifício, não. O templo é você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. E Ele não pode habitar num templo sujo. Ele não vai habitar num templo sujo. O segundo passo, para que você possa receber um renovo espiritual da parte de Deus, é organizar o templo. Ezequias, após ele promover a purificação, agora ele começa a organizar tudo aquilo que estava desorganizado. O que tem de irmãos e irmãs que não consegue organizar a tua própria vida, é uma coisa absurda. Muitos buscam os dons espirituais, querem falar em outras línguas, quer profetizar, quer fazer o aviãozinho, e não busca o domínio próprio. Não consegue ter domínio sobre a tua própria vida. Não consegue ter domínio sobre o teu próprio pensamento. Não consegue ter domínio sobre si mesmo. Mas para que nós possamos ser renovados pelo Senhor, é necessário a organização do templo. Ezequias sabia disso, e após ele promover a purificação, tirando tudo aquilo que não fazia parte do templo, ele começa a organizar novamente o templo. Ele convoca os sacerdotes, ele convoca os levitas, que já estavam espalhados pelos todos os cantos ali de Israel. E eles começam a se aproximar, os sacerdotes começam a chegar, os levitas começam a chegar. Só que antes deles começarem a exercer o teu ofício, era necessário que eles purificassem a si mesmos. Eu volto a dizer, e o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Tem muitos de nós que estão querendo fazer a obra de Deus com as mãos sujas. E a obra de Deus não pode ser feita com as mãos sujas. Os sacerdotes sacrificaram para se purificar a si mesmos. Os levitas foram purificados para que depois eles pudessem exercer o teu ministério, exercer o ofício pelo qual eles foram chamados. E o sacerdote toma o teu posto. Os levitas começam a tomar o seu posto. O templo está limpo, o templo está organizado, todas as coisas estão no lugar, mas ainda precisava de algo, precisava de um estupim, precisava de algo para despertar a nação de Israel, para que eles viessem a retomar novamente o gosto pela adoração, o gosto pelo serviço da casa de Deus. E eles começam a promover a celebração de uma festa que há muito tempo eles não comemoravam mais, que era a festa da Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. A Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa. A Páscoa significa passagem. É quando Deus resgatou o teu povo do Egito, atravessou o mar em seco, e ordenou que eles comemorassem a Páscoa para se lembrar, ou seja, eles tinham que se lembrar da onde Deus os havia tirado. Meu irmão, se você deseja ser renovado por Deus nessa noite, a primeira coisa que você precisa fazer é purificar a tua vida. A segunda coisa é organizar a tua vida. E a terceira coisa que você precisa fazer é te lembrar da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Parece que nós temos uma facilidade muito grande de se esquecer da obra de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel, mesmo vendo os feitos do Senhor, com tão grande poder, Ele os resgatou daquele lugar tenebroso. Mesmo o povo de Israel, vendo com os teus próprios olhos o Senhor atravessando aquele mar em seco, enviando cordonizes, enviando água, fazendo tudo, cumprindo tudo, dando tudo que aquele povo necessitava, ainda assim, nos momentos de dificuldade,
eles olhavam para trás e lembravam com saudade do Egito. Por que nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos melão, tínhamos alho, e nos trouxe para esse lugar para morrermos de fome. Nós temos uma tendência, meus irmãos, de no momento da dificuldade se esquecer daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou e lembrar do passado. Talvez Deus esteja falando com você nessa noite, talvez você esteja lembrando das coisas passadas. Não permita que o inimigo ache guarida no teu coração. Lembre de onde Deus te tirou, lembra onde você poderia estar hoje, olha onde te colocou, olha as promessas que Ele tem para a tua vida, mas é necessário que você fique firme na presença de Deus. Ser crente não é fácil, ser crente requer renúncia, requer tomar a sua cruz, requer negar a si mesmo. Esse evangelho falsificado que tem sido pregado em muitos lugares, onde se oferecem somente as bênçãos de Deus, e não Deus das bênçãos, não é o evangelho genuíno. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que exige renúncia da parte de nós, aquele que exige que nós passemos a viver para Ele. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados por bom preço, e esse preço não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, foi pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pertence a Ele, você é obra exclusiva das mãos do Senhor. Meus irmãos, não existe super crente. Há momentos na vida onde nós despencamos mesmo, ficamos tristes, abatidos, cabisbaixos. A enfermidade bate na nossa porta, o desemprego bate na nossa porta, as frustrações da vida batem na nossa porta, mas isso não é para esmurecer a nossa fé, não, muito pelo contrário, é para nos forjar, porque Deus tem algo maior para colocar nas nossas mãos, e muitos estão sendo provados, e estão sendo reprovados pelo Senhor. Ninguém pode ser aprovado se ele não for provado, mas muitos estão sendo provados e reprovados por Deus. Que o Senhor possa, meus irmãos, nos ajudar, para que nós possamos saber usar as ferramentas corretas no dia mal, para que quando a tristeza, o abatimento bater na nossa porta, nós saibamos como buscar o renovo da parte do Senhor. Não permita que a situação vá se estendendo, não permita que esse desânimo vá se estendendo, não. Busque um renovo da parte de Deus, em nome de Jesus. O povo não adorava mais, não servia mais o Senhor, mas Ezequias propôs no seu coração em promover um renovo espiritual para aqueles irmãos. Ele ordenou a purificação do templo, a purificação dos sacerdotes, a purificação dos levitas e a purificação do povo de Israel. Ele ordenou que eles voltassem a comemorar novamente a Páscoa, que não era uma simples celebração, mas para que aqueles irmãos israelitas pudessem se lembrar de onde Deus os tirou e aonde Deus os havia colocado. Eles entenderam a mensagem, eles entenderam o propósito, e houve um grande avivamento na nação de Israel durante o reinado do rei Ezequias. Mas não se engane a si mesmo. Nós buscamos também um renovo, um avivamento da parte de Deus, e somos renovados por Ele. Mas não pense, não baixe a guarda, não pense que é a última luta, não, porque a vida do cristão é constituída de lutas, de dificuldades. Após ser promovido grande avivamento na nação de Israel, quando eles olham por cima das muralhas, vem marchando o exército assírio.
Abivaque vem a mando de Senaqueribe e encosta nas muralhas de Jerusalém e começa a afrontar, a ofender o povo de Israel, começa a afrontar, a ofender o rei Ezequias, começam a afrontar e a ofender o próprio Deus. Eles diziam: quem poderá vos livrar das nossas mãos? E além de ofender verbalmente, eles escreveram cartas e mandaram para o rei Ezequias, menosprezando o Deus de Israel. O rei Ezequias pegou aquelas cartas e com muita indignação subiu ao templo, estendeu diante do Senhor, como se Deus não soubesse, mas Deus já sabia o conteúdo daquela carta, e Deus falou: pode descer, porque pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. E enquanto Ezequias descia, vou parafrasear, Deus manda Isaías confortar o coração de Ezequias e enviar um anjo. E enquanto esse anjo vinha para livrar o povo de Israel, Ezequias reúne toda aquela população, sobe numa espécie de caixote e fala: não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa do teu enorme exército, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Coloque Deus à frente de tudo. Não tente resolver as coisas por si mesmo. Aquilo que você consegue, pode, e a tua responsabilidade, faça. Mas aquilo que não cabe a você, que não dá para você, coloque nas mãos do Senhor. Ele é quem pelejará por vós. Ele é o teu guarda fiel, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu sustentador. O teu sustento não está no salário que você recebe no fim do mês, não. O teu sustento não está nas horas extras que você faz, não. O teu sustento não está no governo, não está no auxílio emergencial. O teu sustento vem do Senhor, Jeová Jirê, o Deus da provisão. É Ele que quer te buscar, te abençoar nessa noite. Após Ezequias proclamar essas palavras de fé, Deus envia um anjo, um único anjo, e diz a Bíblia que esse anjo passa a passear dentro do arraial dos assírios, e diz a Bíblia que ele mata 185 mil homens, sem que o povo de Israel precisasse levantar ao menos uma lança. Esse é o teu Deus, Ele não mudou, Ele ainda continua o mesmo. Não naufrague na fé, não. Não olhe para trás, não. Se o desânimo estiver batendo na tua porta, se alguém tem te afastado de Deus, você tem feito coisas que não são legais, que não condiz com aquilo que Deus espera de você, abandone agora. Abandone agora no nome de Jesus, porque o Senhor está aí. Isso não é psicologia de pregador. O Senhor está aí para buscar a tua igreja. Fique firme no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família no nome de Jesus.